Apenas uma fruta para reduzir o aumento da sua próstata. Então, já vou te adiantar que é possível sim controlar a hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata de forma natural para amenizar os sinais e sintomas sem medicamentos. Então, hoje eu vou te revelar não só uma fruta, mas várias frutas poderosíssimas que podem fazer toda a diferença na saúde da sua próstata, tá? Então, fica até o final, não sai daqui, porque essas frutas são capazes de controlar o aumento da sua próstata, da sua glândula prostática, que é localizada logo abaixo da bexiga, responsável por produzir parte do sêmen. Com o envelhecimento, é comum que essa próstata aumente de tamanho, que a gente chama aí de hiperplasia prostática benigna, ou HPB, ou próstata inchada, próstata aumentada. Então, a partir de certa idade, a maior parte dos homens sofre com esse problema, que causa diversos sinais e sintomas muito incômodos. Necessidade frequente de urinar, fluxo urinário fraco, dificuldade de esvaziar completamente a bexiga, aquela pessoa que precisa acordar várias vezes durante a noite para urinar. Isso tudo pode ser indicativo de hiperplasia prostática benigna. E vamos falar das frutas, mas eu quero que você me conte aí no chat e nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Então me conta, eu amo saber disso. E também me fala se você tem ou não tem hiperplasia prostática benigna. Lembrando que depois de 50, 60, 70, 80 anos, praticamente todo mundo tem hiperplasia prostática benigna. Então é difícil encontrar uma exceção. A regra, basicamente, é os homens sofrerem com esse problema em determinado momento da vida. Que fruta é essa que nós vamos falar? Lembrando que não é uma fruta só. Vou falar várias outras também, tá? E te dar dicas de como ter uma próstata mais saudável. Mas a nossa fruta aqui de hoje é a melancia, pessoal. A melancia, ela é possivelmente, potencialmente, uma grande aliada da próstata, ok? Primeiro, ela é rica em licopeno, uma substância antioxidante poderosíssima que protege as células da próstata contra os danos causados por radicais livres. E vários estudos já mostraram que o consumo de alimentos ricos em licopeno tem o poder de reduzir a chance de um homem desenvolver câncer de próstata. Então, primeiro motivo é a presença do licopeno. Segundo motivo é a presença da citrulina, um composto bioativo que melhora a circulação sanguínea, que tem ação vasodilatadora e, por esse motivo, também contribui para o bom funcionamento da próstata. E o terceiro motivo da melancia é que ela é basicamente composta por água. Então, mais de 90% da melancia é água. Por isso, essa fruta vai ajudar a manter o corpo hidratado, o que é fundamental para a saúde urinária, e também para melhorar o funcionamento geral da próstata. Lembrando, quem quiser marcar uma consulta comigo, quem quiser ter a oportunidade de cuidar naturalmente dos problemas de saúde, o link para a marcação está na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e para o pessoal do Instagram, o link está na bio, ok? Então a nossa primeira fruta é a melancia. Como incluí-la na rotina? Você pode consumir uma fatia de melancia fresca todos os dias. Essa semana mesmo eu comi melancia quase todo dia, estava com preço bom no mercado, estava com a cara boa, comprei e consumi ao longo da semana. Você pode preparar um suco de melancia, desde que você não adicione açúcar. Você pode utilizar em saladas de frutas, você pode fazer um lanche entre as refeições. Tem até quem faça a melancia grelhada, que fica gostoso também. Então são várias formas de consumir esta fruta, que é muito saudável, que é acessível, que é saborosa. Melancia, excelente opção. Agora, quais são as outras frutas que podem ajudar também na saúde da sua próstata? Porque não é só a melancia que vai contribuir. A romã também é uma excelente opção, rica em antioxidantes, rico em anti-inflamatórios
E além de auxiliar na prevenção do câncer de próstata, ela também é excelente para controlar a pressão arterial. Outra fruta também, o abacate. As gorduras saudáveis e também a luteína reduzem o risco de crescimento da próstata. E por último, o nosso tomate, que como a melancia é rico em licopeno, que protege contra a hiperplasia prostática benigna e o câncer. Nós temos estudos mostrando que o consumo de pasta de tomate, de purê de tomate, de molho de tomate tem o potencial de reduzir o tamanho da próstata. Tem o potencial de prevenir o câncer de próstata, muito por causa do licopeno. Para aproveitar melhor o licopeno presente no tomate, é interessante, primeiro, você refogar esse tomate em alguma gordura saudável, como manteiga, azeite de oliva, sebo bovino, banha de porco, óleo de coco. Não use óleo de soja, não use óleo de milho, não use óleo de canola, não use óleo de algodão, não use óleo de girassol, ok? Essas gorduras, esses óleos que eu acabei de falar, não são saudáveis. Vão causar problemas para a sua saúde. Por mais que você possa escutar muita gente dizendo: ah, não, o óleo de soja, o óleo de canola, de milho, de girassol, de algodão, eles são muito bons, porque eles não têm gorduras saturadas, e as gorduras saturadas são as grandes vilãs da saúde cardiovascular. Isso é mentira, isso é balela, isso já ficou no passado. Isso é tão velho quanto dizer que o ovo faz mal porque o ovo tem colesterol, ok? Então, não consuma óleos vegetais derivados de sementes, tá? A origem desses óleos, eles eram utilizados para lubrificar os motores na Segunda Guerra Mundial, os motores dos tanques de guerra, os motores dos navios na Segunda Guerra Mundial. E aí, produziram tanto, estimularam tanto a produção, mas quando a guerra acabou, não tinham o que fazer com tanta produção da canola, por exemplo. E aí, o que eles resolveram fazer? Ah, a gente tem essa produção, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa produção, transformar em óleo e dar para as pessoas comerem. Foi isso que fizeram. Pegaram um produto que era um lubrificante industrial de máquinas e transformaram esse produto num alimento. E agora você come. E agora o nutricionista aqui do Instagram fala que o óleo de canola é uma boa opção para a sua saúde. Só que não é. Para adquirir, para que esses óleos de soja, canola, milho, girassol sejam produzidos, eles usam solventes derivados do petróleo para extrair ao máximo de óleo, eles aquecem esses óleos a altíssimas temperaturas, e a gente sabe que quando um óleo é aquecido a altíssimas temperaturas, ele se torna rançoso. Também adicionam desodorizantes, adicionam diversos outros produtos para fazer com que aquele óleo que teria um cheiro horrível, um gosto horrível, ficasse sem gosto e sem cor. Então, esses óleos são produtos de um intenso processamento, tá? E não são óleos com os quais nós estamos acostumados a conviver, porque é algo que surgiu de 100 anos para cá, de 80 anos para cá. Antes disso, nós não consumíamos esse tipo de óleo, porque para adquirir, para fazer uma garrafa de óleo de soja, você precisa de muita soja. Muita soja, uma quantidade que você nunca seria capaz de consumir, tá? Então, na hora de refogar o seu tomate, não utilize esse tipo de óleo. Utilize manteiga, óleo de coco, banha suína, sebo bovino e azeite de oliva, tá? Essas são as melhores opções. E cuidado com o azeite de oliva, porque muitas vezes ele é adulterado. Muitas marcas misturam outros óleos com o azeite de oliva para poder te enganar. Isso acontece muito, tá? Então, o tomate, para a gente aproveitar mais o licopeno dele, vamos refogá-lo com alguma gordura saudável, tá? Dicas bônus aqui para manter uma próstata saudável. Manter uma dieta equilibrada. Frutas, proteínas animais de alta qualidade,
tudo isso vai contribuir para a sua saúde no geral, ok? Evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Não fique comendo biscoito, não fique comendo salgadinho, bolacha, congelado. Ah, doutor, eu amo congelado, eu posso comer uma vez? Claro que você pode comer uma vez. Lógico, não é uma vez que você vai comer e vai te deixar doente. Não é. Mas, se você fizer isso com frequência, em algum momento a conta vai chegar. Então, a alimentação ela é fundamental para a sua saúde como um todo, incluindo a saúde da sua próstata. Da mesma forma que a prática de atividade física, que melhora a circulação, reduz o risco de inflamação. Quem não sabe, o sobrepeso, a obesidade, são condições que geram o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, a pessoa obesa, ela é sim uma pessoa inflamada se nós dosarmos os marcadores inflamatórios nesse indivíduo. Muito provavelmente eles virão aumentados, e essa inflamação crônica de baixo grau aumenta o risco de qualquer doença aí que você consiga imaginar. Câncer, hipertensão, diabetes. Então, essa condição, a inflamação crônica de baixo grau, é combatida com a alimentação, com atividade física. Vamos evitar também o consumo de álcool e de tabaco, porque esses hábitos vão agravar os problemas prostáticos, e beba água, que isso é essencial para o bom funcionamento do seu sistema urinário, ok? Se você quiser ter acesso ao guia completo do estilo de vida saudável, adquira o meu livro, Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Hábitos capazes de prevenir, tratar e reverter doenças. Nós podemos prevenir o câncer de próstata, nós podemos contribuir para a reversão da hiperplasia prostática benigna. Um estilo de vida saudável sempre vai ajudar no tratamento do câncer. Então eu fico muito triste quando a minha mãe, eu ficava muito incrédulo quando a minha mãe estava com câncer, linfoma de Hodgkin, e nós íamos até o hospital para fazer a quimioterapia, e eu via as pessoas da quimioterapia esperando lá fora a hora delas serem chamadas, bebendo Coca-Cola, comendo salgado frito, comendo biscoito fofura, e aquilo ali me deixava pensativo, né? E porque eu sabia que aquele hábito ia prejudicar o tratamento do câncer. E não vai pensar, ah, não, tá com câncer, tem que comer o que quiser. Não, não é assim. Se comer o que quiser, vai acontecer o que não quer. Coincidência ou não, não sei, né? Das pessoas que estavam internadas com a minha mãe, lá no Hospital dos Servidores, todos morreram. Minha mãe está viva até hoje. É claro, cada um tem a sua doença, cada doença tem o seu prognóstico. Mas a minha mãe era a paciente mais velha, ela foi diagnosticada com uma doença em estágio avançadíssimo e está aí, curada. Se a alimentação, se o estilo de vida, se a suplementação teve influência, com certeza absoluta. A gente vê o paciente internado no hospital e o que ele come? Ele come margarina, ele come ultraprocessado, ele come açúcar. E aí, obviamente, isso vai diminuir consideravelmente as chances dessa pessoa se recuperar da forma que ela desejava. Então, o estilo de vida tem influência em tudo da sua saúde, tá? E não é porque você já está sem saúde, que você já está ferrado, que você deveria abrir mão do seu estilo de vida, ok? Porque ele vai potencializar os tratamentos, vai melhorar o seu prognóstico, sem discussão, tá? Então, quem quiser ler o meu livro aí, clica no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários, ou no link da bio, para o pessoal que está aqui no Instagram. Vou colocar também o link aqui no nosso chat, ao vivo, para vocês terem acesso, tá bom? Terem acesso ao livro de forma fácil. O livro custa apenas R$ 39,90 e tem a garantia incondicional de satisfação. Caso você compre e não goste, eu devolvo o seu dinheiro. Sem burocracia, sem letrinha pequena, sem pegadinha. Estou aqui assumindo o compromisso público de devolver o dinheiro
caso o conteúdo não te agrade. Lembrando que é um livro em formato digital, ok? O livro físico ainda não está pronto. Em breve estará pronto. E aí eu falo para vocês. Mas é claro que o livro digital vai ser mais barato, tá? Então a forma mais em conta de você ter acesso a esse conteúdo é clicando aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários ou nesse link aqui embaixo que eu acabei de fixar no chat. Lembrando, melancia, tomate, abacate, romã, goiaba, que também é rica em licopeno, são frutas não apenas deliciosas, mas poderosas aliadas na saúde da sua próstata e na saúde como um todo. Incluir essas frutas na dieta vai te ajudar a prevenir problemas e vai contribuir para a sua qualidade de vida. Experimente essa dica, compartilhe nos comentários como você se sente depois de incluir essas frutas na sua rotina. Volta aqui depois e me conta se ajudou ou se não ajudou. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Tem uma palavra aqui escrito inscrever-se. Clica na palavra inscrever-se. Clica depois no sino e ativa todas as notificações. E não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo, porque informação salva vidas. E essa informação aqui pode ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, pessoas que estão vivendo em locais onde não tem assistência profissional. Nós temos aqui milhões, né? Não vou falar milhões é exagero, mas temos milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas no interior do Brasil, de pessoas no interior da África, que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a postos de saúde e se fiam exclusivamente nas informações que elas têm acesso pela internet. E que essas informações sejam informações poderosas, sejam informações valiosas e confiáveis, como essas que eu acabei de passar para vocês. Então, eu confio aí, conto com vocês para a gente viralizar esta mensagem, ok? Manda para todo mundo esse vídeo, dá uma nota para esse conteúdo aqui também de 0 a 10. O quanto você gostou desse vídeo onde falamos sobre uma fruta que ajuda a reduzir o tamanho da sua próstata. Pessoal do Instagram, vou me despedindo de vocês. Quem, se quiser continuar assistindo a live, vai para o YouTube, tá? O YouTube é Doutor, escrito por extenso, João. Busca lá que você vai encontrar, ok? Então, até a próxima, pessoal do Instagram. Pessoal do YouTube, aqui, vamos lá. 0 a 10, o que vocês acharam? Vai escrevendo aí, vai colocando uma pergunta. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje no chat. Um abraço para o meu amigo Albert Duque, Danúbio Carvalho, Leal Arte, falando que mandou manipular melão de São João, licopeno e graviola. Vai ajudar, hein? Vai ajudar. E ajudou. Tomo todos os dias após o almoço, já não mais levanto para urinar a noite toda. Aí, ajuda, pessoal. As coisas ajudam. As informações aqui são baseadas na ciência, não é baseada na cabeça do Dr. João, não é baseado no sonho que o Dr. João teve numa noite de verão. Não. As informações aqui são baseadas em artigos científicos, tá? Publicados em revistas científicas. Não que isso seja o critério para dizer que algo é verdade ou não, mas tem bastante argumento, tem bastante plausibilidade científica em tudo que a gente fala aqui, tá? Isso aí são conceitos já consolidados. Abraço, Berta Pérez Osório. Buenos dias, Dr. João. Le saluda Berta desde Peru. Gracias por la información en salud. Mi consulta es, ¿cuál es esa fruta? Respuesta, gracias. La melanzana. Melanzana que fala em espanhol? Melanzana. Não, como é melancia em espanhol? Sandia. La fruta es la sandia, mi querida Berta. Um abraço aí para o Abelardo Bulhões. Maria de Lourdes Lilu. Bom dia, meu esposo faz xixi durante a noite. Isso incomoda ele. Tem a ver com câncer de próstata? Maria de Lourdes, pode ter, tá? Mas o que é muito mais comum do que o câncer de próstata é a hiperplasia prostática benigna,
tá? Tem que investigar, tem que dosar o PSA, talvez tenha que fazer um exame de ultrassom para checar o tamanho dessa próstata, ok? Então tem que investigar aí por que ele está acordando à noite para fazer xixi. Pode ser a próstata, pode ser um problema de circulação. Ele pode ficar com as pernas inchadas durante o dia, quando deita. Essa força da gravidade, né, para de exercer tanta pressão, para de ter tanta influência no inchaço da perna, por exemplo. Então, o líquido que fica na perna, ele está sob a força da gravidade. Quando ele deita, quando ele levanta as pernas, esse líquido da perna volta para a circulação sanguínea, é filtrado pelos rins e faz com que ele acorde várias vezes para urinar. São várias causas da nictúria ou da noctúria. Tem que investigar. Abraço para o Reginaldo Santos, falando: bom dia, doutor João. Já comprei e paguei o seu livro da longevidade e não recebi no meu e-mail. Bom, quem estiver com este problema, que acontece muito, porque pode cair no spam, pode cair no lixo eletrônico, muitas vezes a pessoa erra uma letrinha na hora de preencher o e-mail, mas não se preocupe, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 21 97 690 2933, ok? DDD 21 97 690 2933. É assim. Manda uma mensagem que a gente vai resolver, tá bom? Abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Isabel Silva, Josiane Silva, Nelo Breda, Petrúcio Barbosa, sobrinho, Domingos Souza de Colombo, Cida Barbosa Barreto, desejando aqui boas festas. Estamos quase no Natal, né? Quase no Natal. Abraço para Lúcia Ramalho, da Paraíba. Daniel Martimiano, eu tenho hiperplasia prostática benigna. Já faz mais de 25 anos. No início tomei extrato de urtiga, depois passei para o sol palmeto, mas levo uma vida tranquila. Realmente, Daniel, é muito comum a hiperplasia prostática benigna. O sol palmeto é bastante utilizado pelo pessoal aí para tratar essa hiperplasia prostática benigna e em muitos pacientes tem um efeito interessante. Abraço para o Manuel Mendes Martins, TM Costa, meu amigo Albert Duque falando aqui: sempre consumir alimentos que contêm licopeno, conforme recomendação do Dr. João. E no meu caso, fiz o teste de PSA recentemente, o resultado foi 0,59. Sei que estou ficando muito bem, graças a Deus. Que bom, e Albert, fico muito feliz aí em poder ajudar. Abraço para Flor de Encanto Crochê, dizendo que antigamente as pessoas tinham mais saúde, usavam só banha suína. Flor de Encanto, esses óleos aí, que eles tentam empurrar pra gente como saudáveis, são venenos, tá? Então, eu confesso que depois que eu fiquei sabendo disso, depois que eu me aprofundei no tema, para mim tá até difícil comer na rua, porque eu sei que na rua é isso que eles vão usar, tá? Então, acabou restringindo bastante as minhas opções aqui. JB, e a semente, o óleo de semente de abóbora? JB, eu acho que esse óleo de semente de abóbora você não vai usar para cozinhar, né? Para fritar nada. Confesso que em relação a esse eu preciso me aprofundar mais, tá? Abraço para Francisca Rosa, de Belo Horizonte, Diogo Palma, que na verdade é Andréa Piazaro, Manuel Mendes Martins, de Betim. Abraço para Ieda Naivert. Abraço também para Genivaldo Reinaldo de Souza. O que fazer com a diabetes? Melancia é bom para próstata e ruim para diabetes. Genivaldo, esse aí é um mito, sabia? Porque a melancia, ela é quase 100% água. Ela é quase 95% água. Então a melancia, ela tem o que nós chamamos de um índice glicêmico que é alto, tá? Então os carboidratos contidos na melancia, eles têm o potencial de elevar a sua glicemia. Só que, por mais que ela tenha um índice glicêmico alto, a carga glicêmica dela é baixa. Ou seja, ela tem carboidratos que têm o potencial de aumentar muito a glicemia, mas esses carboidratos estão em pouca quantidade. Por isso, a melancia, ela pode ser consumida por diabéticos, obviamente, desde que ela esteja inserida no contexto de alimentação saudável como um todo. Porque daqui a pouco vai ter gente que vai estar comendo creme cracker, vai estar fumando, vai estar bebendo, vai estar comendo salame.
vai estar comendo presunto, vai tacar a margarina, vai ficar comendo pão, vai ficar comendo bolacha, comendo biscoito. E aí vai dizer que é a melancia que está prejudicando o controle da glicemia, tá? Então a melancia, ela pode sim ser consumida por diabéticos, desde que inserida no estilo de vida saudável como um todo, numa alimentação saudável como um todo, sem exageros. Mas eu te expliquei aqui, te mostrei por que ela pode ser consumida. Ah, tudo bem, tem o índice glicêmico alto. Os açúcares, os carboidratos da melancia podem aumentar muito a sua glicemia, mas tem pouco, tá? Então, ok, é algo que pode ser perigoso, mas está em pouca quantidade. Por isso que ela pode ser consumida por diabéticos. Abraço para Josiane Silva, de Florianópolis, Madalena Inácio, Gildomar Gonçalves, JB, abraço para Adair Neves, José Carlos Singulani, 100% Gamerplay, Antônio Marinho, Onélia Soares, Luiz Campos Vieira, de Conselheiro Lafayette, abraço para Helena, Josefa Francisco Eduardo Calcheiro, Fabiciano Carvalho, e quando já for esperado da próstata, operado deve ser, né? Posso usar essas frutas que o doutor indicou? Claro, Fabriciano, claro, não sei qual foi o motivo da sua cirurgia, mas lógico, pode consumir essa fruta sim, tá? JB falando aqui, as frutas têm fibra, e quando se consomem junto com a fibra, o índice glicêmico baixa e a frutose se libera mais lentamente. Eu faço suco de melancia com as sementes, parte da casca branca sem suar, sem coar. É isso aí. Perfeito a sua colocação, JB. Tem muita gente que come, inclusive, a casca da melancia, né? Às vezes eu dou uma mordidinha ou outra, mas eu não gosto muito. Mas tem quem coma. Abraço aí para o Eduardo Guimarães, dizendo que em São Paulo uma melancia custa R$50. Dependendo do tamanho da melancia, vai custar R$50, né? Mas eu comprei aqui esses dias, eu acho que tinha 1,5 kg. Foi 12, 13 reais. Comi ao longo da semana e é isso. Abraço aí para Nelo Breda, de Texas, nos Estados Unidos. JB falando que as sementes de abóbora previnem a dilatação da próstata, segundo alguns naturopatas. Isso se deve ao óleo natural presente nela. Sim, semente de abóbora também é muito utilizado para a redução da próstata. Ok, pessoal? Olha, esse vídeo aqui já acabou. Falei tudo que eu tinha para falar sobre essas frutas. Recomendo que você não se vá, que você fique comigo, porque eu separei outros 2 vídeos que também vão te ajudar a cuidar da sua próstata. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre 2 colheres, que se você tomar todos os dias, vai ajudar na sua próstata. E nessa aqui, sobre uma bebida que também vai contribuir com esse mesmo objetivo. Não é um tchau, é um até logo, que eu te vejo nessa live aqui e nessa live aqui. Até daqui a pouco.